Todo mundo vendo a tela aí, tudo certo, né? Sim, aqui tá tudo certo. Bora lá. Vamos aqui começar já direto do artigo 194. Então, vocês vão participar de uma ação voltada à área do direito previdenciário. Para começar, para vocês saberem aonde vocês estão, em que campo do direito vocês estão, eu apresento o conceito de seguridade social, que determina ali o conjunto de ações relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, a partir desse tripé, né, vocês estão aqui no campo. Cadê minha caneta aqui? Está funcionando? Tá. Então, vocês estão aqui no campo da previdência social. Qual é a base legislativa que vocês precisam trabalhar? Artigo 201 da Constituição. Esse artigo é bastante interessante vocês fazerem a leitura integral dele. Eu vou comentar algumas coisas aqui, mas é um artigo curto, dá para vocês lerem, para ter ali uma visão ampla do que é a previdência social. E o nosso, entre aspas, Código Previdenciário, Decreto 3.048. As respostas que vocês precisarão estão no Decreto 3.048. Qualquer problema que vá além do decreto já é um caso que demanda uma análise especializada, tá? Isso falando aí com 20 anos de experiência nessa área previdenciária, certo? Então, fiquem bastante atentos. Benefícios assistenciais, Bolsa Família, BPC, é do campo da assistência, não seria objeto da atuação de vocês, pelo menos nesse primeiro momento, né? Como o Lucas tinha me passado, essa atuação que vocês farão é especificamente na área previdenciária. Então, vamos partir aqui já para o decreto 3.048. Uma série de categorias que eu vou comentar aqui, que estão previstos no decreto, também estão no artigo 201. Bom, como é que funciona essa relação jurídica entre segurado e INSS? De um lado, o segurado paga contribuição previdenciária. Então, existe uma relação aqui de custeio. De outro lado, o INSS fornece benefícios e serviços para o segurado ou seu dependente, tá? Então, no polo ativo, no âmbito previdenciário, nós temos o segurado ou dependente. E no polo passivo, o INSS. Essa relação de contribuição que eu citei aqui em cima, ela está no campo do direito tributário. Então, se aparecer algum problema relativo a contribuições, o cara não pagou contribuição, tal, é uma questão mais tributária do que previdenciária. Eu ainda assim vou comentar alguma coisinha sobre contribuições, mas a ideia é essa. Só é segurado ou dependente a pessoa que pagou contribuição. Se a pessoa falou, nunca contribuí, não tenho vínculo formal, nunca paguei nada para a Previdência Social, não é direito previdenciário, vai para o campo da assistência, certo? Eu vou falando aqui, pessoal, mas fiquem à vontade para me interromper. Eu deixei também uma caixinha de perguntas e respostas, o chat está aberto para vocês poderem encaminhar as perguntas, tá? Beleza. Então, normalmente o nosso cliente, ele tem essa característica aqui, ó. Ele será um segurado, então, as modalidades de segurados que existem, o segurado empregado é o CLT, cara que tem registro na carteira de trabalho, formal, tudo bonitinho. Esse é segurado obrigatório, ele nem não é nem ele que paga as contribuições dele, é o empregador que faz a retenção e repassa para o fisco. A mesma coisa empregado doméstico, a gente tem a Lei Complementar 150 de 2015, que regulamenta o trabalho doméstico, a obrigatoriedade de registrar o funcionário doméstico na CTPS, tem uma contribuição especial, específica, que o empregado e o empregador pagam, então tem as regras também
que definem o segurado obrigatório. Todos esses artigos que estão mencionados aqui são do Decreto 3.048, tá? Tudo que eu vou falar aqui, Decreto 3.048 na cabeça. Trabalhador avulso é muito raro de aparecer, é o caso do trabalhador portuário ou aeroportuário, que não está vinculado a uma empresa diretamente, mas sim ao órgão gestor de mão de obra, o famoso OGMO, ou então está organizado em sindicato, no caso de movimentadores de carga e trabalhadores rurais. O segurado especial é uma categoria bastante específica de trabalhador rural. Então, o segurado especial é aquele que trabalha numa pequena propriedade de terra, né, considera-se propriedade, pequena propriedade, aquela que ocupa até 4 módulos fiscais, que está definido lá na lei da terra. Não vamos entrar nesse assunto aqui, mas então, esse segurado, ele é um trabalhador rural que trabalha com a sua família numa pequena propriedade. É o cara que tem um rancho, o cara que tem um sítio, que planta lá, né, num sistema de economia de subsistência ali, e comercializa essa produção. Ele é o segurado especial. E o contribuinte individual, que eu falo que ele tem uma definição negativa. Na verdade, o contribuinte individual é toda aquela pessoa que exerce atividade remunerada e não encaixou em nenhuma das outras opções. Então, autônomo é contribuinte individual. O sócio de empresa é contribuinte individual. O ministro de confissão religiosa, ele não é empregado da igreja, ele é um contribuinte individual. Então, tudo que vocês olharem assim e falar, isso aqui exerce atividade remunerada, o cara ganha dinheiro trabalhando e não é empregado, não é empregado doméstico, não é trabalhador avulso, não é segurado especial, pode ter certeza que é contribuinte individual. Tudo bem? Então, esses são segurados obrigatórios. Essas pessoas, elas têm que contribuir, elas não têm a opção de não contribuir. É lógico que tem um monte de problema de fiscalização, e principalmente os autônomos acabam não pagando essa contribuição previdenciária, até porque ela é cara para o autônomo. E ela também é cara para o facultativo. Representa 20% da remuneração daquela pessoa no mês. Então, 1/5 do que ela ganha seria pago a título de contribuição previdenciária, é bastante dinheiro. Então, só para fechar aqui a categoria dos segurados, o facultativo, ele é aquele cara que não trabalha, ele não tem uma renda relacionada ao trabalho. Então, é uma pessoa que herdou um determinado capital, herdou imóveis e vive de aluguéis. O cara é investidor, ele vive da rentabilidade dos investimentos dele, é chamado rentista. Esse cara, ele não ganha dinheiro com trabalho propriamente dito, ele não recebe uma remuneração do trabalho, mas ainda assim ele quer ter essa proteção previdenciária, então ele pode se inscrever como um facultativo. Um exemplo, o estagiário. O estagiário seria um contribuinte facultativo. O estagiário não entra em nenhuma dessas categorias aqui que eu mencionei para vocês, a título de segurados obrigatórios, mas se o estagiário quiser, ele pode fazer a inscrição dele como facultativo e aquele tempo do estágio já ser contabilizado para fins de benefício previdenciário. Dúvidas até aqui? Então, professor, por exemplo, chega uma pessoa, ela fala assim, olha, eu trabalhei durante até tanto tempo nessa empresa, e aí hoje em dia já tem uns 4 anos que eu tô só fazendo bico aqui ou ali, etc, ganho uns R$ 500 num trabalho, 1.000 e pouco em outro. Como é que fica essa questão da contribuição? Eu tenho direito, não tenho? Então, mas são duas Então, limitações diferentes, né? Que uma parte é a época que ele era empregado, que precisa ser analisada a parte, isso. e outra parte é essa época que ele está fazendo trabalho avulso, onde precisa perguntar, tá, você contribuiu alguma coisa com isso, não contribuiu? Como funcionaria mais ou menos? Então, para poder te explicar isso, eu preciso te mostrar esse documento aqui, tá? Então, qualquer atendimento previdenciário começa por esse atendimento, por esse documento. Então, o cliente sentou na sua frente, a primeira coisa, deu bom dia, tal, conversou com a pessoa ali, quebrou o gelo. A primeira coisa que você vai pedir, eu preciso do seu extrato previdenciário. No extrato previdenciário tem todas essas informações que você vai precisar fazer o cara crachá com o cliente, entendeu?
todas as informações, tipo, que eu vou olhar e falar, tá, ele ficou empregado durante esse tempo, ele contribuiu isso, 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 todas as informações do caso. Isso, Então, exato. Então aqui, ó, por exemplo, ele te deu aqui eu tenho, são dados anonimizados, é só um exemplo para vocês poderem acompanhar como é que a gente faz a análise desse documento. Então aqui eu tenho os dados pessoais, aqui na sequência são os vínculos que essa pessoa teve. Então, nesse exemplo aqui, ela trabalhou de julho de 2013 até março de 2014. Foi um empregado. Então, esse aqui já te deu a dica de que tipo de segurado essa pessoa é. Naquele momento ali, durante aquele período, era um empregado. Mas a vida é dinâmica, as coisas mudam, o cara que era empregado deixa de ser empregado e abre uma empresa. Ele abriu uma empresa, sócio de empresa, contribuinte individual. Ah, ele teve a empresa, aí ó, é a próxima sequência que existe aqui no extrato previdenciário dele. Então a história que o teu cliente conta tem que conversar com esse documento. Faltou informação nesse documento, pode ter existido um erro de cadastro ou a informação do seu cliente é falsa. Certo? certo. Então, aí só que o que acontece? Normalmente, como eu falei, o senhor sabe, é um mutirão. Então, normalmente, obviamente, eu acho que tem gente que se prepara mais. Então, talvez tenha gente que levou, né, as TPS, etc. Mas a maioria é o pessoal que é consultoria mesmo. Então, o cara vai chegar e contar assim, não, porque eu fui empregado em tal empresa e tal. E aí você vai perguntar, você tem um documento? O cara fala, não, não tenho, mas foi assim, desse jeito. O que que você acha que eu deveria fazer, esse tipo de coisa? E como deveria ser a orientação nesse caso? Legal. Isso é o próximo passo também, tá um pouquinho mais para frente, mas aí existe o canal do Meu INSS. Esse é um aplicativo que o governo disponibiliza e te dá acesso a todas as informações previdenciárias que você precisa, inclusive o extrato previdenciário. Então, o cara pode baixar isso na hora. Ele precisa ter uma conta do GovBR, nível prata ou nível ouro. Aí, se a pessoa não tiver nem a conta do GovBR, aí a situação é bastante precária. Vocês podem auxiliá-los a abrir essa conta do GovBR, mas para chegar no nível prata ouro demora um certo tempo. Talvez no dia do atendimento você não consiga cadastrar a conta e atingir o nível prata ouro para conseguir a cópia do extrato. Tudo bem? Tudo. Não entendi, desculpa. Não, sim, sim, certo, entendi. Então, assim, pelo menos do aspecto prático, o cara sai com a conta dele GovBR. Do aspecto, se a pessoa minimamente já tiver a conta, e aí acredito eu que para ser encaminhado para o previdenciário, o mínimo que se espera é isso, acesso ao GovBR. O cara consegue baixar ali na hora para vocês esse documento. Então, por isso também é importante, nesse atendimento, vocês terem um termo de confidencialidade ali sobre essas informações. Vocês vão fazer aquela análise e descartar o documento. E a pessoa, ela cede temporariamente esses dados para vocês, para o momento específico do atendimento, entendeu? Isso evita qualquer problema de LGPD em relação à associação, Certo. certo? Então, aqui nos slides eu apresento para vocês, né? Tem o site, tem o aplicativo, precisa ter a conta do GovBR, tem uma série de serviços, basicamente tudo que vocês podem fazer durante um mutirão é relacionado ao meu INSS, tá? Então, vocês podem consultar o meu INSS para ver andamento de processo, para fazer agendamento, para obter extrato de imposto de renda, para pegar declaração de benefício, extrato de pagamento, extrato de contribuição que eu mostrei para vocês. Então, tudo isso disponível, basta ter o acesso à conta do GovBR, e alguns desses serviços nem precisa da conta do GovBR, qualquer pessoa pode fazer em nome de um terceiro.
É lógico que depois isso gera um protocolo, o INSS vai confirmar todas as informações, o ideal não é isso, mas em última instância vocês conseguiriam apresentar, por exemplo, um pedido de agendamento de perícia, ou fazer um pedido de solicitação de aposentadoria, ok? Então, tipo isso, solicitação de aposentadoria, simular aposentadoria, tudo isso é sempre pelo meu INSS, né, no geral. Então, Exato, certo, exatamente. Qualquer coisa fora disso já é esfera judicial. O meu INSS hoje é a plataforma oficial por onde eu falo que o meu INSS é o nosso PJE, certo? certo, Então, tudo que é requerimento, análise, tem carta de exigência, às vezes o cara entrou com o requerimento, consta lá uma exigência, o INSS está pedindo para ele juntar um documento, vocês conseguem ter acesso à carta, e se o cara já tiver o documento, vocês conseguem fazer a petição de juntada ali. certo. Então, eu acho que não vai chegar nesse ponto na hora mesmo, mas é bom saber, né, que existe essa opção também de peticionar lá, etc. Então, é bom saber. Exato. Assim, ninguém precisa ser advogado para atuar no meu INSS, na esfera administrativa em geral. Eu digo que isso foi uma grande derrota para os advogados, um grande prejuízo para os segurados, mas tudo bem. O acesso ao serviço é muito mais importante do que a minha opinião. E aí, tudo isso é feito hoje de maneira digital, com segurança, através do gov.br. Então, aqui eu coloquei alguns vídeos, não sei se a ideia seria passar esses vídeos aqui para vocês verem como é que o sistema funciona, ou se eu volto para aquela parte teórica que eu estava apresentando para vocês, para Acho que saber quem é o cliente, o tipo de demanda que pode surgir. Então, eu acho que essa é mais importante, porque esses vídeos, né, se eu passar os slides, por exemplo, a gente já vai ter acesso, então é mais fácil, né, de voltar, agora, Exato. como vai ficar E é tudo no YouTube também, então vocês conseguem acesso no canal do INSS. perfeito. Então eu vou voltar para a gente ver alguns conceitos aqui na área do direito previdenciário. Então, eu estava apresentando para vocês quem é o segurado, tá? Então, o cliente que vai sentar na sua frente, se ele não for um segurado, só sobra a opção de ser um dependente. Quem são os dependentes? De primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos não emancipados, até 21 anos, salvo invalidez. Então, essas pessoas são os preferenciais, né? Na existência de dependentes de primeira classe, os direitos dos demais, da segunda e da terceira classe, tá fora, tá? Então, dependentes de primeira classe excluem os demais. Outro ponto importante também é a questão de companheiro. Esposa, o cônjuge, não precisa demonstrar dependência financeira, mas o companheiro, se não tiver formalizada essa relação de companheiro, pode ser necessário fazer prova de dependência financeira. Os filhos não precisam também fazer prova de dependência financeira e, diferentemente do que acontece no direito civil, onde a maioridade ocorre aos 21, aliás, onde ocorre aos 18, a maioridade no direito previdenciário ocorre aos 21, um resquício do nosso Código Civil de 1916, que foi incorporado no Decreto 3.048 e gera efeitos aí até hoje, tá? Não tendo cônjuge, companheiro e filhos, os pais são dependentes de segunda classe e, na terceira classe, os irmãos. Só existem duas situações onde um dependente pode pleitear benefício. E a resposta para essa pergunta está no artigo 25 do Decreto 3.048. E aqui eu já aproveito para falar quais são os possíveis casos que podem aparecer, tá? Então, o artigo 25, ele fala,
quais os benefícios que cabem aos segurados e quais benefícios que cabem aos dependentes. Sempre que eu falo de benefício, eu estou falando de pagamento em dinheiro, tá? O conceito de benefício é pagamento em dinheiro, as pessoas vão receber grana do INSS. O conceito de serviços é obrigação de fazer. Só existe uma obrigação de fazer, de serviço aqui no âmbito previdenciário, e ela vale para segurados e dependentes, que é a reabilitação profissional. Na reabilitação profissional, a pessoa sofreu algum tipo de acidente, sofreu algum tipo de doença, aonde ela teve perda de capacidade laborativa. Essa pessoa perdeu um braço, perdeu uma perna, baita acidente e tal. Essa pessoa não vai conseguir mais trabalhar com o que ela trabalhava antes. Mas ela também não está absolutamente incapaz. Ela não está absolutamente incapacitada para o trabalho. Então, ela vai para a reabilitação. Eu falo que a reabilitação é o meio do caminho entre o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente. Tudo bem até aqui? Certo, então essas são os principais casos, né, que pode acontecer. E quanto ao segurado, aposentado por incapacidade permanente, e assim vai. Quanto ao dependente, pensão por morte, auxílio reclusão. E o segurado dependente, reabilitação profissional, né? Então, essas são Perfeito. as principais categorias. Essas são as possibilidades. Fora disso, não é direito previdenciário. Ok? Certo. Bom, pelo meu cronômetro aqui, eu ainda teria mais 7 minutos para falar. Eu vou comentar um pouquinho sobre alguns conceitos que são relevantes. E um passo a passo para atendimento. Como é que eu sugeriria para vocês fazer esse passo a passo do atendimento? Normalmente, o teu cliente vai te apresentar 4 dúvidas. Ele vai falar assim, vai contar toda a historinha dele e tal, e ele vai perguntar, doutor, eu tenho direito a algum benefício? Se eu tiver direito a algum benefício, quando eu começo a receber? É a segunda pergunta. Terceira pergunta, quanto eu vou receber? E a quarta pergunta, normalmente, é para quem eu vou requerer. No caso do direito previdenciário, todos os requerimentos são direcionados ao INSS. Então, a quarta pergunta é sempre, a resposta é sempre a mesma. Você vai requerer o seu benefício ao INSS. Voltando às demais perguntas, então, se a pessoa tem direito a algum benefício. Primeiro ponto, você tem que conhecer o teu cliente. Então, para responder a primeira pergunta, você tem que descobrir, essa pessoa é um segurado ou é um dependente? Aqui eu tenho alguns conceitos sobre como é que uma pessoa se torna segurado, como é que ela se mantém segurado e como ela perde a qualidade de segurado. Infelizmente não vai dar para a gente passar ponto a ponto aqui, mas eu disponibilizo os slides para vocês poderem ler com calma e todos os prazos, todas as questões aqui mencionadas estão no decreto 3.048, tá? Então todo esse conceito de período de graça, manutenção, perda da qualidade de segurado, a gente analisa a história que o cliente contou e faz o cara crachá com o extrato previdenciário. Então você vai saber se a história do teu cliente está coerente, se você consegue acompanhar a história pelo extrato previdenciário. Então, primeiro ponto, conheça o seu cliente. Descubra se ele é um segurado ou se ele é um dependente. Descobriu se ele é um segurado ou se ele é um dependente, vai para o artigo 25. Você vai ver se ele for um segurado, ele tem potencialmente direito aos benefícios de A a H, cada um deles com as suas regras específicas. Se for um dependente, tem direito aos benefícios A e B ali. Eu costumo brincar, perdoem a piada, né? Mas, assim, o sistema ele é pensado para o segurado. O segurado é que paga a contribuição. E só na falta do segurado é que o dependente entra na história. Só tem duas situações em que o dependente está fora da história. Que o segurado está fora da história.
ou ele está preso, ou ele está morto, tá? Então, para o dependente é isso, é pensão por morte, auxílio reclusão, são benefícios complexos que vocês não resolveriam num momento do atendimento, mas, por exemplo, saber se a pessoa que morreu era já aposentada. Isso vocês conseguem responder e, consequentemente, dizer se a pessoa teria direito ou não à pensão por morte pelo fato dela ser classificada ou não como dependente, certo? Então, só para dar um exemplo de como isso acontece. Então, para responder se a pessoa tem direito ou não, descubra se ela é um segurado ou dependente, corre para o artigo 25. Vê se a história que ela está te contando encaixa nessas hipóteses de cada um dos benefícios. Encaixou? Opa, então acho que você tem direito ao benefício. Aí você passaria para a próxima pergunta, que é o de quanto. Qual é o valor que essa pessoa vai receber? Não tenho condições de explicar em 3 minutos cálculos previdenciários para vocês, seria muito interessante, mas existe um simulador no sistema Meu INSS. Então, vocês podem, não é um cálculo preciso, tá? Tem um monte de erro que esse simulador do INSS acaba aplicando, mas para uma orientação, ele serve como parâmetro, tudo bem? Então, para a segunda pergunta, que é o quanto eu vou receber, vocês conseguem, a pessoa tendo acesso ao meu INSS, vocês conseguem fazer a simulação e informar ali para a pessoa, mais ou menos, de maneira aproximada, qual seria o valor do benefício, tá? Nunca bata um martelo dizendo que aquele é o valor que a pessoa vai receber, tá? Os cálculos, tem um monte de coisa no CNIS que muitas vezes precisam ser retificadas para a gente chegar no valor correto. Então, primeiro passo, conheça o seu cliente, entenda a historinha que ele te contou. Vamos falar um pouquinho do... perdão. A terceira pergunta. A partir de quando eu vou receber esse benefício? Né? Porque as pessoas estão desesperadas. Se ela está precisando do benefício previdenciário, é porque alguma coisa de ruim aconteceu. Então, também a definição da data inicial de pagamento do benefício, ela depende do tipo de benefício que está sendo concedido, tá? Então, cada um desses benefícios aqui vai ter uma data própria de início. Tudo isso está regulamentado do artigo 45 em diante, do artigo 45 até o artigo 194 do decreto 3.048. Na pior das hipóteses, vocês precisando recorrer a algum texto de lei para fornecer alguma orientação, essa seria a minha recomendação. Conceito de carência é muito importante. A carência é o número mínimo de parcelas que uma pessoa precisa ter pago para ter direito a um benefício, tá? Então, os prazos de carência estão aqui elencados, os seus respectivos benefícios correspondentes, para poder dizer, olha, você até teria direito ao benefício, mas você não cumpriu a carência, você não tem o número mínimo de parcelas para fazer jus ao recebimento. Deixa eu ver. Aqui são elementos de cálculo, deixo para depois vocês darem uma olhadinha, pelo menos para conhecerem os conceitos. E os canais de atendimento do INSS, né, o aplicativo, e se não for possível o acesso ao aplicativo, mas ainda assim vocês entenderem que dá para fazer um requerimento, que pelo menos dá para trocar ou coletar alguma informação, usem o telefone 135 também. Os principais serviços, acho que eu consegui dar uma passada bastante rápida por todo o conteúdo e também tentar direcionar da maneira mais prática possível. Eu coloquei o timer aqui para não me perder. Deixa eu só parar o timer aqui, pronto. Aqui os vídeos estão ok. Que não é para acionar o vídeo, por favor. Tirar aqui a apresentação que a gente já zerou o conteúdo. Muito bem.
Então, feita a minha fala, agradeço pela atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas. Oi, professor, tudo bem? Bruno por aqui. Me ouve bem? Ouço bem, Bruno. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela aula, foi muito boa. E ainda que a gente não vá fazer o pedido judicial, eu queria saber se para o pedido judicial necessariamente precisa entrar com requerimento no INSS. Precisa. E isso não é um requisito estabelecido por lei, isso foi definido no tema 350 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tem um motivo prático para isso. O judiciário estava virando um grande INSS. As pessoas davam bypass no pedido administrativo, ia direto para o judicial, e aí o judiciário acabava fazendo, às vezes, do INSS, porque assim, o serviço do INSS é bastante complicado, para ser delicado. Então, as pessoas preferiam dar o bypass no processo administrativo e ir direto para o judicial. Depois de 2016, não é mais possível isso, porque o tema de repercussão geral estabeleceu, né, o tema 350 estabeleceu a obrigatoriedade do pedido administrativo. O processo pode ser extinto sem julgamento de mérito, tanto no juizado especial quanto na Justiça Federal comum. Entendi. E tem uma média de prazo de análise no INSS? O prazo legal é 45 mais 45. Então, o INSS, até porque hoje já tem ferramentas de IA que podem agilizar a análise do benefício, mas o INSS sofre de uma falta crônica de servidores. O número de servidores que se aposentam é maior do que o número de servidores que ingressam. E aí, mesmo tendo concurso, o número de servidores está sempre caindo. Mas o prazo legal seria 90 mais 90. Se você der entrada no requerimento, passar na prática, né? Se você der entrada, passar 90 dias, o INSS não respondeu, você está autorizado a partir para o judicial. Não, entendi. Perfeito, professor, obrigado. Mas aí, desculpa, só acho que vale um conselho também, não para o mutirão, mas para a prática futura de vocês. Às vezes não vale a pena queimar o cartucho do processo administrativo, porque você pode conseguir até uma coisa melhor do que você conseguiria no judicial, em algumas situações. Então sempre entrar no processo administrativo. Exato. Dá uma chance para o administrativo. Eu oriento o cliente da seguinte maneira, cara, a menos que você esteja com a corda no pescoço, enforcado de grana, precisando de uma tutela para receber o benefício, vamos segurar no administrativo. Só nessas circunstâncias, porque mesmo o dinheiro concedido pela tutela, e por mais que você tenha uma jurisprudência no sentido de que é uma verba alimentar, não seria necessário devolver, eu já vi muita gente tomando bola nas costas e tendo que devolver essa grana. Então, na prática, eu não aconselho. É último recurso, assim. Se der para segurar, se tiver outra forma de se manter, usa isso, porque depois vem uma bolada também. Você recebe o retroativo, todo pago em parcela única, e mais o benefício futuro. Se você já queima isso numa liminar, você não vai ter retroativo para receber. Entendi. E se a pessoa pagou êxito para advogado, depois o advogado tem que devolver? Deve dar uma encrenca. Cara, é outro pano para manga. É outro pano para manga, assim. Normalmente, a prática, aliás, a prática não, o código de ética, a tabela da OAB, fixa que sobre liminar você só poderia cobrar 30% do equivalente ao período de um ano. Então, seria o equivalente a 4 meses de benefício. Esse seria o valor que o advogado poderia cobrar seguindo os parâmetros da OAB. Na prática, tem gente que fala que enquanto a liminar estiver vigente, meu cliente me paga 30%. É um absurdo. Mas nessa situação, o advogado poderia se tornar devedor solidário, ou pelo menos devedor subsidiário do cliente nessa parte de 30%. Entendi, uma baita encrenca. Professor, uma última Exato, pergunta. exato. Uma última pergunta. Esse prazo de 90 dias legal do INSS, depois desse prazo você impetra um mandado de segurança contra o INSS para acontecer a análise, ou você já pode pedir a análise do juiz?
você tem duas estratégias, né? Mais uma vez, se você não quer queimar o processo administrativo e às vezes você precisa produzir uma prova que o INSS indeferiu, tem alguma questão mais de natureza processual do que material, você pode usar a via do MS, mas assim, o MS é uma via muito restrita. A prova tem que ser pré-constituída, o direito tem que ser líquido e certo, prazo decadencial de 120 dias. Então, tem que saber manejar. O tradicional é ingressar com uma ação ordinária, seja no juizado especial, e aí, mais um cuidado, o juizado especial não processa MS, só seria a justiça comum. O mais tradicional é você entrar com uma demanda de rito ordinário, ou no juizado especial, ou na Justiça Federal comum, porque você tem ampla dilação probatória. Muitos desses casos envolvem perícia médica. O MS, por exemplo, cara, seria legal para um caso de aposentadoria, ou, aliás, nem de aposentadoria, de pensão por morte, porque a prova é vínculo, que normalmente você vai provar por certidão de nascimento, certidão de casamento e atestado de óbito. É prova 100% documental com fatos incontroversos. Nesse caminho, eu acho que o MS resolveria bem uma questão material. O juiz poderia, numa cognição sumária, como é a do MS, conceder o benefício. Fora isso, minha recomendação é rito ordinário. Entendi, professor. Muito obrigado, viu? Mas ótimas perguntas, parabéns. Mais alguém? Hum. Bom, professor, eu acho que também, só para finalizar, eu acho que uma coisa que deve cair muito também é a questão de acidentes de trabalho, provavelmente. É tipo, me acidentei na empresa, sei lá, fiquei trabalhando durante um mês com, sei lá, o braço doendo, eu achei que tinha torcido o braço, mas o chefe não me deu nada, eu tenho algum direito, alguma coisa assim. Entra mais a questão trabalhista também, mas essa junção, né, trabalhista e previdenciária. Eu acho que isso deve acontecer bastante também, tipo, olha, sei lá, fiquei doente, e meu chefe ainda assim me mandou trabalhar, tipo, posso, pedir algum benefício do INSS? Talvez venha alguma coisa nesse sentido também, porque Sim. por mais que pra gente assim, a gente sabe, tá, isso daqui é direito ao trabalho, isso daqui é direito previdenciário, né? Na prática, talvez não sei se o pessoal vai pedir alguma coisa nesse sentido também na hora. E aí, além, claro, do conhecimento trabalhista, né, em si, mas como a gente poderia direcionar e dizer, olha, nesse caso aqui, você tem direito ao INSS, nesse caso aqui você não tem, vai para a esfera do trabalho apenas, só um norte, assim, mais ou menos. Ótimo. Para poder responder a sua pergunta, eu preciso voltar o slide aqui, deixa eu só compartilhar de novo a tela. Só um minuto. Mas assim, são duas questões diferentes. Uma coisa é o âmbito trabalhista, outra coisa é o âmbito previdenciário. A responsabilidade previdenciária, ela é independente da responsabilidade trabalhista, certo? Então, assim, se ele falar qualquer coisa em relação ao empregador, em tese, não seria o campo de atuação de vocês. Vocês deveriam encaminhar para a equipe que está responsável por questões trabalhistas. E, além da responsabilidade do empregador, existe também o seguro social, né? Então, aqui no artigo 25, como é que isso funcionaria? Cadê? Volta aqui. Então, aqui, basicamente, o que vai acontecer? Esse cara, ou ele está incapacitado temporariamente, ou ele está incapacitado permanentemente. Incapacitado temporariamente não tem um espaço temporal mínimo, digamos assim. Aliás, minto. O espaço temporal mínimo é mais de 15 dias, né? Então, qualquer incapacidade que seja inferior a 15 dias, atestado de 10 dias, atestado de 14 dias, atestado de 2 semanas, né? Que não dá os 15 dias que o INSS exige, essas incapacidades ficam na conta do empregador. O INSS não vai atuar. Incapacidades superiores a 15 dias, aí o empregador fica responsável por remunerar até o 15º dia, e a partir do 16º dia, a responsabilidade é do INSS. Infelizmente, o INSS demora nessa análise, não é rápida a concessão do benefício. Pode acontecer do trabalhador ficar aí 3, 4, 5 meses sem receber nada.
né? Mas, quando o INSS defere, ele vai receber todo esse período retroativo e mais o benefício para o futuro. Esse retroativo vem em parcela única, corrigido com juros multa correção monetária. Tem algumas convenções trabalhistas que estabelecem a obrigação da empresa de manter o pagamento de salário até a efetiva concessão, mas aí, mais uma vez, é direito do trabalho, não é previdenciário, tá? Então, esse cara, ou ele está incapacitado temporariamente, e aí ele vai passar pelo médico, ele vai ter laudo médico, vai ter afastamento, vai ter perícia, mas ele vai voltar a trabalhar. Então, as orientações seriam no sentido de, quebrei o braço, eu vou ter que ficar 6 meses afastado. Então, o benefício que te cabe é o auxílio por incapacidade temporária, você tem que juntar toda essa documentação médica no seu requerimento, você vai passar por uma perícia, esse perito vai avaliar se o prazo que o seu médico particular definiu está de acordo ou não, se o prazo tiver superestimado e o trabalhador se recuperando antes, ele é obrigado a comunicar ao INSS de que ele ficou bom e que ele vai voltar a trabalhar. Se ele permanece afastado, mesmo tendo recuperado a incapacidade, é uma hipótese de fraude, ele pode ser obrigado a devolver esse dinheiro. Que mais? E aí, o benefício vai ter, ele pode ser também prorrogado, pode ser que o tempo que o médico indicou é subestimado. E aí o trabalhador tem um prazo de 15 dias antes da cessação do benefício para pedir a extensão, para pedir a prorrogação do benefício. Aí ele novamente vai passar por uma perícia médica, o médico então vai definir uma nova data possível de alta para que então ele retorne ao trabalho, mas é sempre essa ideia. Se for superestimado, o trabalhador tem que comunicar e voltar a trabalhar. Se for subestimado, o trabalhador tem direito a pedir a prorrogação do benefício. Agora, incapacidade permanente, cara, eu falo que o cara tem que estar muito quebrado para ir para incapacidade permanente, assim. Enquanto for possível reabilitação profissional, o INSS vai preferir mandar para reabilitação profissional. Então, caso de paraplégico, tetraplégico, um nível muito grave de incapacidade permanente para o trabalho e sem a possibilidade de desenvolver qualquer outro tipo de aprendizado para uma outra profissão. Então, realmente, casos de incapacidade permanente são bastante difíceis, assim, seria recomendável encaminhar para o especialista. Mas é isso, se a pessoa não tiver como voltar a trabalhar, ela apresentou lá 30 pino na coluna, tá todo torto, não consegue ficar de pé, não consegue ficar sentado, assim, não tem jeito do cara trabalhar, aí vocês podem atestar com um pouco mais de segurança que é uma incapacidade permanente. Respondi a pergunta? Não, certo, certo. Muito obrigado, professor. Legal. Bom, são 9 horas da noite, a gente acabou passando aqui um pouquinho do nosso tempo, mas fiz o melhor possível para passar o máximo de conhecimento no mínimo possível de tempo. Vou disponibilizar a apresentação para o Lucas e, Lucas, você repassa para o pessoal, né? Claro, claro, eu repasso lá no grupo. Mais uma vez, professor, Beleza. que eu tô aqui no Mackenzie, tava tendo. Acabou a aula, eu fiquei aqui, né, para conseguir fazer a ligação. Mas muito obrigado, professor, muito obrigado de verdade mesmo pela disponibilidade. Eu mandei mensagem, o senhor com certeza não lembra, mas eu fui seu aluno no 8º semestre, agora eu tô no Eu 10º. lembro, processo do trabalho, não foi? Isso, exatamente. Aí eu pedi pro Vinícius seu contato, na verdade pedi pra Giovana, né, o seu contato, aí ela passou, aí eu falei, putz, né, vou tentar, professor, a gente tá, enfim, a gente vai ter esse mutirão, a gente não sabe como, e aí, graças a Deus, você não aceitou, então muito, muito obrigado pela ajuda mesmo, com certeza vai ser de grande valia ali pra gente, obviamente vai ter casos lá que a gente vai chegar e a gente vai falar, "Putz, como é que resolve isso", mas só de ter uma noção geral já faz uma grande diferença. E muito É, obrigado mesmo. Não sei se você já conhecia a Jota antes, se foi a primeira vez, não sei como é que foi. já tive a oportunidade, na época da pandemia, eu dei bastante palestra para a Jota, porque foi uma época que teve bastante demanda também, né? Fazia tempo que eu não dava palestra aqui na Jota. Fiquei feliz
de estar aqui de volta, né? Como mackenzista também, que sou, poder. Eu falo que o campo do direito previdenciário é um campo que traz muita gratificação pessoal e gratificação profissional também, né? Como eu Uhum. falei, o INSS é uma grande caixa pagadora, então os seus honorários vêm na forma de requisitório de pequeno valor e precatórios, que são maravilhosos, amo, lindos, e ao mesmo tempo você faz o bem para as pessoas. Os clientes estão sempre numa situação difícil, né? Hum, Infelizmente, o seguro ele é uma loteria ao contrário. A gente paga na expectativa de nunca precisar, porque o dia que precisar exato. significa que deu ruim. Mas que bom que ele existe, porque ampara a gente num momento de necessidade. Exato. Mas, de novo, muito, muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. E verificar até, eu vou ver com o Vini, etc., já que você deu essa aula aqui, se você seria disposto até a dar um curso mesmo na Jota sobre esse tema, os cursos, né, famosos que a Claro, gente faz. Então, acho que eu seria uma boa oportunidade. tenho, eu assessoro praticamente todas as clínicas do Mackenzie, Arsenal da Esperança, Unibairro. Eu fundei a minha clínica agora, que é o Algoritmo e Cidadania, para trabalho em plataforma. E eu tenho já um treinamento clínico pensando nesses aspectos práticos, né? Por isso que eu trouxe aqui meu INSS para vocês, porque é Perfeito. isso, cara. É pau no gato. Não dá para ser muito teórico num treinamento clínico. Sim, sim. E pensando num esquema prático, aqui eu já tenho todo o material. Enfim, se vocês precisarem, é só me dar um toque. Ok, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Com certeza eu vou falar com o Vini, com a Mari, para a gente marcar um próximo curso, alguma coisa assim. Até, se o senhor quiser escolher o tema, a gente vai acertando, seja previdenciário, seja outro. E mais uma vez, muito, muito obrigado pela disponibilidade. Muito Professor, obrigado por apareceu aí. Ah, o Bruno. Falei, Bruno. professor, não Oi. posso deixar de agradecer também, porque eu fui o presidente da AJ na pandemia. E os cursos ajudaram bastante. É um tempo que, de um dia para o outro, a Jota não tinha mais faturamento. Eu era o presidente da Jota, tinha que pensar em como conseguir pagar os advogados, e os cursos foram de bom proveito para isso. Então, fica aqui meu agradecimento até hoje, que foi um dos períodos mais difíceis e o senhor ajudou a gente a passar por isso. Obrigado, viu? Poxa, Bruno, muito bom receber esse depoimento, assim, cara, e eu lembro, era uma época que a gente acordava e dormia com o diário oficial, cara, porque saiu uma lei de manhã, à noite já era outra lei, putz, clientes ligando, um nível de insegurança jurídica que, cara, é desesperador, né? Ainda bem que a nossa profissão, que o conhecimento que a gente adquire na faculdade de Direito nos permite navegar por mares tão tortuosos. Até hoje, quando eu vou analisar, eu sou advogado civilista, e quando eu vou analisar uma prescrição, eu pego lá o REGET, o regime jurídico de transição da pandemia, vejo o período que as prescrições ficaram suspensas, então é um período que acompanha a gente até hoje, com certeza. Legal, gente. Muito bem, obrigado por todo o acolhimento aí, pelo interesse no tema. Sejam multiplicadores desse conhecimento. Boa sorte aí no mutirão. Obrigado, professor. Boa Obrigado, noite. professor. Obrigado mesmo. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, até mais, pessoal.